tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso projeto Construindo Vencedores, Transformando Vidas. Exatamente, eu sou o professor Edno, estou aqui trabalhando com vocês Geografia e Sociologia. E na aulinha de hoje, nós vamos estar dando continuidade ao quê? Essa Geografia. Exatamente, nós vamos estar trabalhando aí, olha só, Sistema de Comércio e Transporte. Perspectiva o quê? Mundial e também brasileira. Tentar entender um pouco qual é, né, o sistema mais adequado aí que nós temos, ou o mais utilizado, melhor falando, né, na perspectiva mundial e também na perspectiva brasileira, tá? Coisa que vai ser de extrema importância, por quê? Porque esse sistema de comércio e transporte, ele cai na sua provinha do Enem, ele cai na sua provinha do PAS, ele vai cair nos vestibulares, ele vai cair em um monte de canto, tá? E vai ser de extrema necessidade, vai ser de extrema importância você entender essa perspectiva aqui. Tranquilo? Logo, nós temos o quê? O sistema de comércio e transporte mundial e brasileiro. Passamos para o nosso slide, porque você já tem logo de cara aí que o quê? Que identificar isso aí. O sistema de comércio e transporte é a espinha dorsal, de onde? Da economia global e também da economia nacional. Exatamente. Serve tanto para a parte mundial quanto para o nosso país, que tem como objetivo, que tem como característica o transporte rodoviário, sendo aí uma perspectiva muito forte para a economia brasileira. Porém, que enfrenta uma série de dificuldades que nós iremos comentar aqui, tá? Então, volta lá para o slide, olha só, nós vamos ter aí atuando como um integrador vital em produção, distribuição e também na perspectiva do consumo. Sua eficiência impacta diretamente os custos logísticos e a competitividade de quê? De mercados, moldando o fluxo de bens e serviços pelo mundo, tá? Então, quando eu falo dessa perspectiva econômica em si, eu falo da perspectiva do comércio. Então, que faz esse comércio se movimentar com agilidade, né? São essas perspectivas de quê? De transporte. Tanto o transporte aquaviário, o transporte aéreo, que é o mais caro, que nem todo mundo tem acesso, tá? Mas que traz uma perspectiva de mudança de classe, traz aí uma classe aonde a população em si já começa a utilizar cada vez mais a perspectiva do transporte aéreo, né? A classe que tem menos rendimento, né? Então agora nós temos uma possibilidade. Nós temos um crescimento de uma classe social, né? Com isso, nós vamos ter a perspectiva rodoviária que, apesar de ser a mais utilizada aqui no nosso país, né, a perspectiva rodoviária, os caminhoneiros ali. Lembra da greve dos caminhoneiros? Cara, imagina, né? Se eles pararem de novo, imagina como que vai ficar este país. Pois é. Por quê? Porque os caras, eles têm a flexibilidade de poder estar aí, ó, transitando o Brasil afora, levando mercadorias, trazendo mercadorias, fazendo com que essas mercadorias, ou seja, na verdade, até a própria matéria-prima aqui do nosso país, seja encaminhada rapidamente até os portos, para que de lá possa ganhar o mundo, né, através do sistema aquaviário, tá? E aí nós temos também a questão das ferrovias, que deveria ser bastante utilizada aqui no nosso país, mas que ainda enfrenta uma dificuldade tremenda por falta de integração, por falta de logística, né? E uma série de outras perspectivas que nós iremos discutir aqui mais à frente, tá? Então, 4 perspectivas de transporte que vão de impacto logo a esse comércio é essa perspectiva do transporte ferroviário, rodoviário, aéreo e aquaviário. Tranquilo? Beleza? Logo, nós vamos ter isso aqui, ó. Volta aqui para o nosso slide, olha só. Nós temos um panorama
do comércio e transporte mundial, tá? Um panorama geral aí para você entender. Mundialmente. Nós vamos ter o domínio marítimo, quando eu falo, né, a perspectiva mundial aqui, cerca de 80% do comércio internacional é transportado via marítima, a questão aquaviária, tá? Destacando a importância de estratégia dos oceanos para a economia global. E aí eu falo de uma série de acordos que são travados, né, que são discutidos entre nações para que possa haver o quê? Essa transição, né, esse transporte ali de mercadorias entre as nações, tá? Então, vai se discutir a perspectiva do trabalho humano, vai se discutir a perspectiva da tributação, dos impostos que são acarretados a cada tipo de mercadoria, né, transportadas nessa perspectiva aqui mais marítima. Então, tudo isso vai entrar aí num jogo econômico que vai ser constantemente discutido e acordado para a melhoria de ambos os países pelo mundo, né? De vários países pelo mundo, tá? E aí nós vamos ter um crescimento cada vez maior dessa perspectiva quando a gente fala do transporte marítimo, tá? Olha só, nós vamos ter aqui, ó, um crescimento contínuo, tá? É uma coisa que dá continuidade. O comércio global, ele projeta um crescimento de 3,5 ao ano, tá? Entre aí 2020 e 2025. Ó, 2025, atualidade, pode cair aonde? Na sua provinha do Enem, nas suas provinhas de vestibular, quando você for fazer aí, tá? Então fica esperto, porque quando a gente fala desse modelo, né, de transporte, desse panorama de transporte aqui, a gente percebe que é algo que está em constante crescimento, tá? E que é muito utilizado, fechou? Logo, volta aí para o nosso slide, olha só, impulsionado por novas tecnologias e mercados emergentes, tá? Lembrando, pessoal, que quando nós falamos dessas novas tecnologias aqui, eu falo da perspectiva da globalização, tá? Eu falo da perspectiva de um crescimento cada vez maior do capitalismo ligando as nações aí, tá? A evolução da tecnologia, ela vai possibilitar muito o enriquecimento não só de países, mas também de pessoas que estão ligadas a determinados países por essa perspectiva comercial por meio dos transportes, tá? E um deles é esse transporte marítimo aqui, tranquilo? Tanto que nós percebemos que atualmente a China, a Ásia, vem trabalhando ainda cada vez mais na perspectiva desse crescimento, construindo portos, fazendo a melhoria tecnológica em portos, né? Olha só a perspectiva ali de que a perspectiva, sabe, da China, né? Que vai melhorar a todo instante essa perspectiva comercial e vai fazer com que os seus produtos possam ser, ó, transportados com mais agilidade, tá? Logo, nós voltamos para cá. Olha só, nós vamos ter uma logística integrada com a tendência global e a adoção da integração mundial, né? A integrada à questão multimodal, tá? Vai haver uma integração multimodal, otimizando o quê? O transporte e reduzindo custos operacionais, tá bom? Logo, principais modais de transporte pelo mundo, tá? Não é só aqui no Brasil, não. É pelo mundo. A perspectiva que nós vamos ter aí, nós vamos ter a questão marítima, nós vamos ter a ferroviária, que eu já falei para vocês, e a rodoviária com a aérea, que é a mais cara. Não é todo mundo que pode pagar um transporte aéreo na perspectiva de comércio, tá? Na perspectiva de comércio e também particular, tá bom? Então, ainda está se trabalhando nessa logística para que esse transporte aéreo ele fique mais acessível. Porém, ainda o mais utilizado vai ser esse carinha aqui, ó,
a perspectiva marítima, tá bom? Logo, volta aí para o seu slide, vamos saber sobre cada um deles. Quando eu falo da perspectiva marítima, eu estou falando de navios de grande porte, são ideais para volumes elevados e baixo custo por questão de tonelada, tá? Aonde nós vamos ter aí a perspectiva de uma base de comércio mais internacional, tá? Se cobra muito pouco na perspectiva da tonelada de mercadorias que são transportados, tá? Mas a perspectiva internacional, ela cresce enormemente, tá? Então, por isso que vai ser muito utilizado até os dias de hoje, sendo que vai crescer aí até 3,5 ao ano, né? E a gente percebe isso entre 2020 a 2025, tá? Olha só, 2020 a 2025 aí. Tranquilo? Ferroviário, volta aqui pro slide, olha só, nós temos eficiente para o quê? Longas distâncias em continentes, transportando grandes quantidades de carga e menor impacto ambiental, tá? Então, quando eu falo para vocês em transportar dentro de, vamos colocar aí, dentro de um país, né? Eu tenho uma carga muito volumosa e eu preciso fazer com que essa carga, ela chegue em um determinado lugar, né? Vai se utilizar muito a perspectiva rodoviária para transportar uma grande quantidade de cargas ao mesmo tempo. Sem contar que esse modelo aqui, né, o ferroviário, ele é menos poluente do que a perspectiva rodoviária, que traz a queima de combustíveis fósseis, que é prejudicial e traz aí o prejuízo, né, para, sendo consequência até mesmo aí do aquecimento global, tá? Logo, nós vamos ter aqui a perspectiva o quê? Coloca aí, olha só, rodoviária. Perspectiva rodoviária flexível e essencial para a distribuição fina, atingindo áreas de difícil acesso, oferecendo serviço porta a porta, tá? E aí, quando eu falo desse serviço porta a porta, eu falo da perspectiva de várias paradas, né? Ou seja, muitas cidades, muitos municípios, muitos estados vão ser atingidos, né, por esse tipo de transporte, possibilitando o quê? O desenvolvimento econômico entre essas regiões, tá? Então, a distribuição de mercadoria, ela acontece com mais facilidade por questões flexíveis aqui da perspectiva rodoviária. Só que quando eu falo dessa perspectiva rodoviária, a gente tem que ter cuidado numa coisa, tá? Essa perspectiva aqui, ela é mais perigosa. Perigosa na questão de acidente, na questão de roubos, né? É uma perspectiva que vai trazer aí para você também uma coisa que vai se questionar muito, é a utilização de quê? A utilização de combustíveis, a questão dos pneus, né? É muito caro a questão ali do pneu, a manutenção desse transporte é muito cara, a perspectiva dos pedágios também, né? Há sempre uma briga aí entre a questão da tração de um determinado veículo que transporta cargas pesadas, né? E aí tem sempre esse embate com o governo e os rodoviários em si, né? Para tentar diminuir, para tentar abrandar aí as questões tributárias em cima dessas mercadorias e até mesmo do translado dessas mercadorias, né? Então, nós percebemos que a questão rodoviária, principalmente aqui no nosso país, ela é muito utilizada, porém ela ainda sofre com alguns impactos, né? Que vai direto ali no trabalhador, no caso, o caminhoneiro em si, tá? Logo, nós temos a questão aérea, que eu falei aqui com vocês, que nós temos aqui, ó, uma perspectiva mais rápida, segura e utilizado para cargas urgentes de alto valor, conectando mercados distantes em poucas horas, né? É a praticidade de poder alcançar algo mais rápido, né? De chegar em um lugar mais rápido, tá? Então, isso vai ser utilizado quando a gente está ali mais naquela... A gente, quando eu falo,
a questão do comércio em si, né? Quando o comércio está mais avexado, ele quer que chegue uma mercadoria mais rápida, e essa mercadoria ela tem um alto valor e uma complexidade de transporte, né, maior, tá? Então que tem que ter um cuidado maior, nós vamos ter a perspectiva aérea sendo utilizada. Fechou? Logo, volta aí pro nosso slide, nós vamos para cá, ó, sistema de transporte, o quê? Brasileiro. Nós vamos ter uma visão geral dessa perspectiva. Da carga de 75% da carga transportada no Brasil depende das questões das rodovias que eu falei para vocês, operadas por uma frota de... Cara, olha só a quantidade de caminhões que vai ser utilizada aqui nesse transporte no Brasil. Olha só, 3,5 milhões de caminhões. Imagina se isso aqui para de novo. Parou daquela vez por um determinado tempo. Eu acho que alcançou o quê? Quase 2 meses? Ou foi mais? Não lembro. Mas enfim, parou. E o Brasil, ele parou, ele estagnou, né? Então, isso aqui reflete o quanto que é importante esse sistema de transporte para o nosso país, tá? Logo, volta aí para o slide. Nós vamos ter, fundamental para a movimentação de bens, tá? Logo, nós vamos ter aqui, galera, 1,7 milhões. A malha rodoviária brasileira estende por 1,7 milhão de quilômetros. 1,7 milhão de quilômetros, tá? Sendo a 4ª maior do mundo. Mas com desafios de qualidade e manutenção, tá? E aí a gente percebe, principalmente ali na... Deixa eu ver, Transamazônica? Exatamente, a Transamazônica a gente percebe uma dificuldade muito forte, principalmente na época de chuva, onde os caminhões ficam atolados e aí demora a entrega de mercadoria, o valor da mercadoria aumenta, tem mercadoria que se perde, né, que vai para o lixo pela essa dificuldade na qualidade, na manutenção das estradas, tá? E aí, não só na estrada de terra, tá? A estrada que já é pavimentada também sofre com suas dificuldades, com a perspectiva de buracos enormes que são prejudiciais aí para os caminhoneiros, tá bom? Então, fica um alerta aí para os governos, tá? De cada estado e também o governo federal a arrumar, pelo amor de Deus, essas estradas aí para fazer com que esses caminhoneiros tenham uma dignidade ao transportar essa mercadoria. Tranquilo? Logo, volta aqui para mim, ó. 31 mil quilômetros é a perspectiva ferroviária. Vai trazer isso aqui, ó. Vai trazer isso aqui, tá? Porém, ainda é limitada com baixa integração, tá? Baixa integração entre os trechos, restringindo seu potencial. Galera, tenho que falar para vocês que se fosse mais utilizada a perspectiva ferroviária aqui nesse país, cara, a distribuição de mercadoria seria ainda maior. E a perspectiva econômica ainda seria maior para o nosso país, tá? Porém, ainda sofre com algumas restrições aí ao longo da história, ao longo do tempo, tá bom? Logo, volta aí, ó. Nós temos aqui um potencial. Qual? O transporte aquaviário, tanto da cabotagem quanto de longo curso, apresenta um potencial de expansão significativo. É algo que vem crescendo, no nosso país, aos poucos ali, mas que, ó, tem um potencial gigantesco, tá? Então, vamos lá, olha só, quando nós falamos de transporte rodoviário no Brasil, nós falamos então que esse é o principal, devido à sua flexibilidade de rotas. Lembra que eu falei para vocês que é mais fácil chegar em uma determinada cidade, um determinado estado, por meio do transporte rodoviário? É por conta disso aqui, ó, porque ele é mais flexível, tá? A perspectiva de poder
chegar num canto com mais rapidez por meio da questão rodoviária é mais fácil, tá? Logo, nós vamos ter aqui, ó, nós vamos ter aqui essencial para o alcance nacional das cargas diversas. Vai ter uma variedade de cargas. No entanto, enfrenta desvantagens como alto custo de combustíveis, capacidade limitada por veículo e atualmente, investimentos governamentais estão focados na modernização da infraestrutura e na segurança das estradas, buscando mitigar esses desafios. Estava na hora, né, meu querido? Pelo amor de Deus. Ô, governo, vamos cuidar aí dos nossos rodoviários? Fica a dica, hein? Pois é. Então, nós temos essa perspectiva. Lembra que eu falei para vocês da questão do combustível, que está ficando cada vez mais caro? Antes era uma vantagem, tá? Antes era uma vantagem. Tanto que essa perspectiva rodoviária aqui vai trazer, né, ao longo da história, lá com Getúlio Vargas, aí vindo para o governo Juscelino Kubitschek, a questão automobilística aqui no nosso país, quando a gente fala de industrialização, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque a questão do petróleo ainda era mais acessível antigamente. Só que com o passar do tempo a gente percebe que esse petróleo ele vem aumentando cada vez mais e isso vai de impacto com quem? Com os próprios caminhoneiros, tá? Esse pessoal que faz aí esse translado dessas mercadorias que é essencial para a economia dos estados brasileiros, tá? Logo, olha só, a rodovia é a artéria principal do fluxo logístico brasileiro. É uma artéria principal do fluxo logístico brasileiro, vital para a conexão entre produtos e consumidores. Ou seja, há uma união entre os dois aqui, ó, tá? Em todo o território. Transporte aquaviário e ferroviário no Brasil, tá? O menos utilizado, mas que vem crescendo, que vem com potencial gigante ao longo do tempo, tá? Então, vamos lá? Olha só, o transporte aquaviário no Brasil oferece menor custo, olha só que legal, menor custo e grande capacidade, mas é prejudicado por uma infraestrutura precária, exigindo dragagem e modernização dos portos. E exige dragagem, tá? A cabotagem, por sua vez, tem impulsionado a integração regional e a industrial nacional, oferecendo uma alternativa eficiente. Já o modal ferroviário, apesar do baixo custo, lembre-se que ele tem baixo custo e alta segurança, sofre com a malha restrita e incompatível, com diferentes bitolas e falta de conexões. Ô, galera, quando eu falo dessa questão das bitolas aqui, eu estou falando da diferença de trilhos, tá? A largura dos trilhos. Também ainda é uma perspectiva que não bate aqui, que não consegue ser ajustada no nosso país, tá bom? Então, tem essa diferença na questão dos trilhos de um estado para o outro. Isso vai de impacto aí com as ferrovias, tá? Logo, nós temos aqui, ó, ambos os modais necessitam de investimentos urgentes, tá? Para a expansão e a modernização, visando otimizar a matriz de transporte do país e reduzir os custos logísticos, tá? Logo, nós vamos ter aí, ó, desafios do sistema de transporte brasileiro. Quando eu falo desse sistema de transporte brasileiro, eu estou falando de qual? Do rodoviário, né? O mais utilizado, tá? O mais utilizado. Então, dentro dessa perspectiva, eu tenho altos custos logísticos acontecendo, infraestrutura muito deficiente, bem defasada. Nós temos longas distâncias que ainda não são pavimentadas e que traz prejuízo para cargas, tá? E tem a burocracia e investimento que também, neste país, burocracia é o que tem de mais e demais, né? Logo, galera, volta aqui. Quando eu falo de altos custos,
os custos logísticos no Brasil são quase 3 vezes maiores em comparação ao quê? Aos Estados Unidos. Isso na questão da tonelada, tá? Quando eu falo da questão de tonelada ser transportada, o custo logístico, e aí eu falo na perspectiva também marítima aqui, isso vai ser afetado e vai ser prejudicial para o nosso país, tá bom? Logo, afetando a competitividade, tá? Afeta aí a competitividade entre as nações. E infraestrutura deficiente. O país sofre com deficiência na infraestrutura e baixa integração modal, resultando em gargalos ineficientes, tá? Longas distâncias. A vasta extensão territorial brasileira impõe longas distâncias entre a produção agrícola e os portos atlânticos. Quando eu falo dessa perspectiva, e aí eu vou falar das duas, tá? Quando eu falo de infraestrutura deficiente e longas distâncias, eu junto os dois. Porque em um determinado momento, quando uma carga chega em um determinado lugar, às vezes ela fica parada ali porque não tem para onde ela ser escoada. Então precisa de um transporte mais especializado para que pudesse integrar essas distâncias, né, e essas mercadorias aí, até chegar nos portos, para daí então esse porto mandar a mercadoria para fora, tá? Só que tanto na perspectiva do tempo, a demora é grande, porque não consegue essa integração, tá? E aí quando chega lá no porto, ainda tem uma série de burocracias a serem tratadas para poder ser mandado, né, a mercadoria para fora do país, tá bom? Logo, nós temos as burocracias e a falta de investimentos estruturais consiste em grandes barreiras para o desenvolvimento, tá? Políticas estratégicas para melhoria. A melhoria do sistema de transporte brasileiro exige planejamento integrado com foco em investimentos em infraestrutura multimodal. E quando eu falo do investimento multimodal, infraestrutura multimodal aqui, ó, eu estou falando da integração entre a perspectiva marítima, ferroviária e rodoviária. Se eu faço a integração, principalmente desses três, que são os mais utilizados, né, no caso, o rodoviário mais utilizado, mas se eu faço a integração desses três, eu tenho uma possibilidade de quê? De escoamento mais forte, né? Mais flexível, mais viável, tá? Então, está se trabalhando, né, ao longo do tempo, e aí ainda vem sendo discutido o foco de quê? Da modernização, da integração desses três, tá? Para que seja bacana para esse país e, é óbvio, consequentemente para o mundo. Fechou? Logo, nós temos o quê? A modernização portuária e a ampliação da malha ferroviária, tá? São cruciais para diversificar os modais e reduzir a dependência rodoviária. Não que ela não seja importante, ela é de extrema importância, mas é igual eu falei para vocês, é necessário, mais viável que se integre esses três para que o escoamento desses produtos, dessa mercadoria, possa vir com mais praticidade, mais agilidade, tá? Logo, o uso crescente de tecnologia para a gestão e roteirização otimiza operações enquanto parcerias público-privadas e incentivos para inovação logística são essenciais para atrair capital e expertise. Capital e expertise por meio da logística, tá? Lembrando que vai estar trabalhando muito isso aqui, ó, tecnologia, tá? Essas estratégias visam criar um sistema de transporte mais eficiente e sustentável. Quando eu falo dessa perspectiva sustentável, é para tentar reduzir um pouco a questão da queima de combustíveis fósseis pela questão rodoviária, fazer uma integração mais logística entre os três, né? No caso ferroviário, rodoviário e também o marítimo,
tá? Para que haja aí algo facilitador para o comércio brasileiro / mundial. Fechou? Logo, perspectivas futuras e inovações. É trabalhar um pouco mais a questão da sustentabilidade, a digitalização e automação, crescimento agrícola e a expansão multimodal, tá bom? Multimodal. Priorização de soluções de transporte mais sustentáveis, a redução de emissão de carbono, tá? Acabei de falar isso com vocês. Tentar diminuir aí a questão da utilização de combustíveis fósseis, utilizar algo mais sustentável para poder trazer mais tranquilidade à questão climática e ambiental. Fechou? Logo, nós vamos ter aqui, ó, digitalização e automação. O que vem ser isso, professor? A adoção de tecnologias para maior eficiência, rastreabilidade e segurança na cadeia logística. E aí, quando eu falo disso, eu estou me referindo ao produto que está sendo transportado, tá? É óbvio que isso vai logo de impacto inicial ali com a questão da logística de transporte, mas o objetivo é a segurança também da questão, o quê? Da questão aqui da nossa mercadoria. Fechou? Vamos lá. Olha só o que a gente tem aí. Crescimento agrícola. Aumento da produção agrícola. Demanda um sistema de transporte mais robusto. Sistema de transporte mais robusto. E aí, quando eu falo de sistema de transporte mais robusto, vou até colocar aqui para vocês. Cadê? Eu falo, pessoal, sabe de quê? Eu falo no investimento. Aonde? Em ferrovias. É óbvio, com a sua integração aos demais modais, tá? Então, isso aqui, ó, precisa ser algo estudado e tem que ser algo para ontem, tá? Investir nessas ferrovias para que essa mercadoria ela possa ser integrada a outros tipos de transporte e seja um facilitador até chegar às questões dos portos, que também tem que ser melhorado no nosso país, para que possa, ó, mandar mais mercadoria para fora, tá bom? Logo, volta aí, ó, nós vamos ter aonde? Expansão multimodal. Crescimento do transporte multimodal para otimizar custos e prazos de entrega, tá? É isso que eu acabei de falar para vocês. Integrar para otimizar a questão das distâncias e a rapidez no transporte dessa mercadoria, fazer com que esse comércio ele possa ser mais ágil, mais flexível ali, tá? Beleza? Olha só, vamos lá então. Conclusão disso tudo. O transporte é um pilar insubstituível do comércio. Mundial e brasileiro, tá? Para atingir seu pleno potencial, o Brasil precisa superar desafios estruturais e promover investimentos contínuos na infraestrutura e inovação. Promover investimentos contínuos na infraestrutura e inovação. Com políticas integradas, o futuro do sistema do transporte é promissor, impulsionado pela expansão multimodal e digitalização. Fechou? É óbvio que eu não vou deixar vocês a ver navios. Então a gente tem que o quê? A gente tem, ó, que praticar, meus garotos. Exatamente. Questãozinha simples, tá? Básico aqui, ó, pra gente entender essa questão dos transportes, dos modais, mais a questão do comércio, tá? Então, bora lá. Os meios de transporte evoluíram ao longo do tempo, em razão das diferentes demandas dos agrupamentos humanos. Qual processo mundial teve como um dos seus condicionantes importantes o desenvolvimento do transporte? Vamos lá. Responde aí para mim, coloca aí para mim nos comentários.
Pode ser? Mas vamos lá, sem enrolação, globalização, Segunda Guerra Mundial, Primavera Árabe, Primeira Guerra e Guerra Fria. Galera, quem perdeu a aula aí de revoluções industriais, vá assistir a aula de revoluções industriais. Quem perdeu a aula aí de globalização, exatamente, globalização, vá assistir a aula de globalização. Sabe por quê? Porque lá eu falei para vocês que o mundo está em processo contínuo de transformação. E essa transformação leva a um objetivo, que é a evolução de tudo. E quando eu falo da evolução de tudo, eu estou falando de quê? Disso aqui, globalização. Algo que também vai ser essencial para a perspectiva de transporte e comércio. Principalmente comércio. Por quê? Por quê? Porque o comércio ele te traz lucro. E se traz lucro, fala de capitalismo. Se fala de capitalismo, é algo ligado à globalização. Tá? O aumento da tecnologia está vinculado ao quê? Globalização. Fechou? Logo, o processo mundial que faz com que tudo isso aconteça é o quê? Globalização. Fechou? Beleza? Próxima questão. Vamos lá. Olha só. Enem. Questãozinha do Enem. De todas as transformações impostas pelo meio técnico-científico e informacional, a logística de transportes interessa-nos mais de perto. A intermodalidade, falamos muito dessa questão intermodal. E por uma razão muito simples. O potencial que tal ferramenta logística permite que haja, de fato, um sistema de transporte condizente com a escala geográfica do Brasil. A necessidade de modais de transporte interligados no território brasileiro justifica-se pelas variações climáticas no território associado à interiorização da produção, grandes distâncias e a busca de redução dos custos de transporte, formação geológica do país que impede o uso de um único modal. Não, isso aqui não. Pelo contrário, tem como se investir nisso aqui. A formação geológica não tem nada a ver, por isso que nós vamos integrar. Porque se não tem um sendo utilizado, nós vamos utilizar o outro, vamos fazer a integração dele, né? Então, isso aqui, não impede. Proximidade entre as áreas de produção agrícola intensiva aos postos, não tem proximidade, tá? Não tem proximidade, pelo contrário, tem muita produção agrícola que é muito distante disso aqui, distante dos portos. E precisa fazer com que essa produção chegue mais rápido aos portos, tá? Diminuição dos fluxos materiais em detrimento aos fluxos imateriais. Errado. Pelo contrário. Eu preciso fazer com que isso aqui possa chegar mais rápido. Ou seja, galera, qual que é a questão certa aí? Qual que é? Grande distância em busca de redução dos custos de transporte. Se eu estou falando para você que eu tenho que fazer uma integração, eu tenho que fazer o que aqui? O que eu tenho que fazer? Grandes distâncias em busca de redução de custos de transporte. Quando eu integro esses modais, eu faço com que isso aqui, seja vantajoso para a gente, tá? Logo, nossa questão correta é a letra B. Letra B. Fechou? Vamos lá. Enem, de novo, é óbvio. Terceira questão, e essa é do Enem, tá? Vamos lá, então? Olha só. A voadeira, canoa de alumínio com motor de polpa usado como meio de transporte fluvial pelos ribeirinhos da Amazônia, ganhou uma versão movida a energia solar, em vez de combustível.
No texto está descrito uma situação de mudança na tecnologia do transporte fluvial na Amazônia. Configure como uma consequência ambiental derivada da mudança apresentada na redução. De quê? Da área de mata ciliar, da erosão dos solos aluviais, de descargas elétricas nas águas, do assoreamento dos cursos fluviais ou da emissão de poluentes. O quê? De poluentes o quê? Fala aí pra mim. Hã? Poluentes da emissão atmosférica. Certo ou errado? Certo ou errado? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Hã? Letra E, né, galera? Com certeza aqui, ó, letra E. Sabe por quê? Porque eu quero diminuir cada vez mais a perspectiva de combustíveis fósseis. O que são os combustíveis fósseis? Aqueles que produzem emissão de gás carbônico aonde? Na atmosfera. Que vão de impacto ao quê? Ao aquecimento global. Logo, eu quero isso aqui, ó, diminuir. Se eu uso uma fonte mais renovável, eu estou diminuindo esses poluentes atmosféricos, tá? Então, nossa questão aí, letra E é a mais correta. Olha só! Evoluímos de novo, tem 4 questões dessa vez. Então essa é a nossa 4ª questão e última questão que vai ser de extrema importância pra gente. Fechou? Vamos lá? Olha só. Olha só. A urbanização brasileira no início da segunda metade do século XX promoveu uma radical alteração nas cidades. Ruas foram alargadas, túneis e viadutos foram construídos. O bonde foi a primeira vítima fatal. O destino do sistema ferroviário não foi diferente. O transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos. A relação entre os transportes e a urbanização é explicada no texto pela retirada dos investimentos estatais aplicados em transporte de massa. Não, nós nem falamos aqui de investimentos, né? Demanda por transporte individual associada pela expansão da marcha urbana. Presença hegemônica do transporte alternativo localizado nas periferias das cidades. Aglomeração do espaço urbano metropolitano, impedindo a construção do transporte metroviário. E predominância do transporte rodoviário associado à penetração das multinacionais automobilísticas. Olha só, falei para vocês, se você não prestou atenção, volta aí um pouquinho no vídeo, tá? Da questão da industrialização do nosso país. E eu falei para vocês, dentro dessa perspectiva rodoviária, o que veio aumentando aqui no nosso país, lá de Getúlio Vargas, com a criação da Petrobras e indo lá para o Juscelino Kubitschek mais à frente um pouquinho, né? A questão automobilística do nosso país vai crescer gigantescamente, tá? Então, essa perspectiva rodoviária, ela está sempre atrelada, ou ela está atrelada nas questões, à questão das multinacionais, tá? Mas também está ligada principalmente na questão automobilística, tá? Se você não prestou atenção na aula, volta um pouquinho aí, porque eu falei isso com vocês, está lá no slide, tá? Meu garoto, pegadinha aí para você. Então, olha só, nossa questão assertiva aqui pode desconsiderar A, B, C, D, porque a questão correta é a questão E. Fechou? No mais, meus amores, muito obrigado, valeu por chegar até aqui, obrigado de coração. Se você achou um pouquinho grande essa aula, coloca no ponto 5 e ó, acelera aí um pouquinho, mas não deixa passar nada, tá? Não deixa passar nada, porque isso aqui ó, é de extrema importância e cai
em prova, tá bom? No mais, ó, fiquem com Deus, fui, tchau!